Amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, uma ótima tarde a cada um de vocês. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês em todos os momentos. Nós estamos passando por momentos de dificuldades com relação à realização de reuniões, de cultos, devido à instabilidade do homem, devido à falta de consciência de alguns. Irmãos, hoje nós estamos vivendo em momentos que é crucial para toda a humanidade que as igrejas e os templos estejam abertos para a realização de reuniões onde haverá sempre uma palavra de conforto, uma palavra de fé para ajudar aos homens, aos humanos, aos seres humanos a conseguir superar a dificuldade, porque nós vivemos em um mundo onde o caos está reinando e somente nas igrejas, nos templos religiosos é que a gente consegue ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, a gente consegue acalmar os pensamentos, porque Deus está ali todo o tempo nos dizendo que é através dele que nós iremos encontrar a saída. Porém, poucos estão dando atenção e muitos estão tentando exatamente impedir que essas situações aconteçam, que nós encontremos refúgio no Senhor, que nós encontremos paz junto do Senhor. Eles preferem manter o povo na ignorância, o povo afastado da presença de Deus, porque assim eles podem dominar a todos. Assim que começa o domínio do mal sobre todos os homens, é impedindo que nós busquemos a Deus. É lógico que um templo, um salão, não nos aproxima de Deus, porque o que nos aproxima de Deus é a nossa fé. Porém, um templo, um salão aberto, uma igreja aberta, ela traz sempre um homem, uma mulher de Deus ali que está com uma palavra de conforto, porque às vezes é o que nós estamos precisando ouvir. Porque nós ligamos as televisões, os rádios, a internet, só o que nós vemos são coisas negativas surgindo. E nós precisamos de palavras de ânimo, palavras de conforto que nos ajude a seguir em frente, a superar os desafios que estão surgindo. Mas nós estamos vendo exatamente o contrário. Governadores e prefeitos aí decretando estado de sítio, decretando fechamento de tudo. Porém, não é tudo que está sendo fechado, irmãos. Nós vemos aí, não estou julgando ninguém, deixar bem claro, mas nós vemos bares abertos, nós vemos jovens principalmente fazendo baladas sem utilização de máscara, sem proteções nenhuma. Nós vemos o tráfico de drogas funcionando a todo vapor. Você não vê a polícia indo fechar esses locais, mas se nós abrirmos uma igreja, realizarmos uma reunião, vem a polícia e os fiscais e fecham tudo, e impedem de que aquele lugar se reabra. Então, irmãos, a polícia ela está fazendo somente aquilo que ela está sendo ordenada, tá? Eles estão aqui para cumprir ordens e eles têm que cumprir, porque se eles não cumprirem é a cabeça deles que está em jogo também. Amém? Então, nós temos que observar de onde é que está vindo essas ordens, de onde é que está vindo essas direções contrárias à obra de Deus. A mensagem de hoje ela traz exatamente uma reflexão sobre isso. A passagem de hoje encontra-se no livro de Jeremias, tá? Do profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5 até o 8. E nós devemos sempre analisar, irmãos, quantas coisas ruins estão acontecendo no mundo porque confiamos em quem não se devia confiar, porque depositamos a nossa confiança na pessoa errada.
Nós ligamos os noticiários hoje, só o que nós vemos são tragédias. São pais matando filhos, filhos matando pais. São pais e mães que se separam e se envolvem com uma outra pessoa sem conhecer exatamente essa pessoa e colocam-os dentro de casa. E aí quem sofre são os filhos. Existem tanta tragédia acontecendo, irmãos, que nós devemos refletir e analisar tudo que nós estamos fazendo nos dias de hoje. O Senhor nos ensina a buscá-lo enquanto ainda há tempo. Está chegando o tempo que nós não estamos conseguindo mais buscá-lo na casa dele. Nós estamos tendo que realizar reuniões online, através das redes sociais. Se abre alguma igreja, tem que permitir somente que o povo entre para orar e vá embora. Enquanto isso, o lado espiritual vai enfraquecendo. Enquanto isso, sem perceber, nós vamos nos afastando da presença de Deus. E aí Jeremias, lá no versículo 5 do capítulo 17, ele começa dizendo assim, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O profeta Jeremias está dizendo, irmãos, que nós devemos somente confiar em Deus, porque o único capaz de nos ajudar verdadeiramente é Deus. É o único que não vai julgar antes de saber exatamente o que está acontecendo, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o nosso potencial e a nossa capacidade. Ele sabe de tudo aquilo que nós somos capazes de fazer ou de não fazer. Ele diz que maldito é o homem que confia no homem. E é o que está acontecendo, irmãos, porque muitos estão depositando a confiança no homem, e isso traz frustração. Nós vemos aí que nós depositamos as nossas confianças nos períodos eleitorais em alguns políticos, e que depois que eles são eleitos, eles não correspondem à expectativa daquilo que eles haviam prometido. Eles não cumprem com as propostas que eles fizeram durante as campanhas. E isso faz com que o povo se frustre e faz com que perca a confiança naquela situação, naquela empreitada. Nós vemos pessoas que depositam sua confiança no relacionamento, no cônjuge ou no companheiro, e essa pessoa trai a confiança fazendo diversas situações, quebrando esta confiança, e isso traz frustração. Porém, o ser humano, nem todos têm a capacidade de lidar com essas frustrações. E aí é onde mora o perigo, porque o ser humano se frustra e ele não tem como liberar essa frustração, a não ser de formas prejudiciais para si próprio. Porque a pessoa começa a pensar que todos são iguais àquele que fez com que ela se frustrasse. Se é na política, você imagina que todos os outros políticos também vão fazer igual. Se é num relacionamento, você acredita que todos os outros também irão agir da mesma forma. E aí, sem conseguir lidar com essa frustração, você vai se autodestruindo. Você vai se auto-sabotando, porque você mesmo coloca empecilhos nos seus caminhos. Porém, aquele que confia no Senhor,
ele alcança coisas inimagináveis. Ele consegue chegar a lugares que ele jamais sonhou em chegar. Porque ele depositou a sua confiança em Deus. Ele depositou toda a sua confiança no Senhor. E é isso que Jeremias diz no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Quando nós confiamos, irmãos, em Deus, quando nós entregamos a nossa confiança no Senhor, nós nos tornamos a árvore plantada junto a um rio, a um riacho, que pode vir a seca que for, o calor que for, ela estará sempre verde, as suas folhas, ela estará sempre com frutos surgindo, porque ela tem o seu alimento, ela tem a água para refrescar, porque ela estende as suas raízes por baixo da terra até a fonte de água que passa ali perto. Assim é o Senhor quando nós confiamos nele. Quando nós confiamos em Deus, ele supre todas as nossas necessidades, ele nos alimenta em todos os momentos. Lembre-se, irmãos, da passagem que Elias, quando ele foge da rainha Jezabel, que ela ameaça matá-lo, e Deus manda ele fugir para o deserto, né, para a beira do riacho, e os corvos o alimentam. Eles trazem alimento para ele de manhã e de noite, tá? Para ele poder se alimentar, e ele consome a água do próprio rio. Deus manda a providência o tempo todo na nossa vida. O que acontece muitas das vezes é que nós ignoramos a presença de Deus na nossa vida. Nós damos muita atenção, muita ênfase para muitas coisas, menos para aquilo que Deus tem colocado em nossa vida. Muitas das vezes nós valorizamos aquilo que nós não temos e esquecemos de valorizar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Nós deixamos muitas vezes que situações tirem a nossa vontade de continuar, porque nós esquecemos de olhar para Deus, porque o que Deus tem para nós depois daquele obstáculo é muito maior. E uma coisa eu tenho aprendido, irmãos: quando o inimigo começa a bater muito forte, a lutar muito forte contra nós, é porque a nossa bênção já está chegando e ele quer nos impedir de alcançá-la. Ele quer impedir que essa bênção chegue até nós. E como é que ele impede que as bênçãos cheguem até nós? Fazendo com que nós mesmos recusemos as bênçãos. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós jogamos tudo pro alto, né? Quando nós permitimos que o copo transborde, nós perdemos as nossas bênçãos. E é isso que o inimigo quer. É isso que ele deseja com o fechamento dos templos e das igrejas. Ele usa as artimanhas que ele tem, é manipulação. Então ele está manipulando pessoas do alto escalão do nosso país, pessoas que têm autoridade para decretar certas coisas no nosso país, e eles estão estreitando o espaço para que nós possamos buscar a Deus. Então tudo aquilo que está escrito nas escrituras sagradas estão se cumprindo, irmãos. No livro de Apocalipse existem várias profecias e muitas delas já estão se cumprindo, já se cumpriram. E com isso temos que levantar um alerta, irmãos. Nós não podemos nos acomodar, não podemos ficar de braços cruzados esperando que caia do céu uma resposta. Nós temos que levantar e ir à luta, fazer a nossa parte para que Deus possa agir através de nós mesmos.
Nós não podemos nos calar, irmãos, diante destas proibições que estão vindo contra tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós cremos. No momento de dificuldade, onde diversos países já entenderam que Deus é a única solução para os problemas que nós estamos passando, existem outros que estão perseguindo os homens e mulheres de Deus, estão perseguindo as igrejas, querendo que tudo seja fechado, tudo seja lacrado, para que o homem não encontre refúgio e refrigério para si mesmo, para sua alma, para suportar todas as lutas que estão surgindo. Se nós olharmos hoje o ambiente que nós estamos vivendo um ambiente à beira do colapso, porque a economia do nosso país está prestes a entrar em colapso, irmãos. Existem pessoas que já não têm mais o que comer dentro de suas casas. Existem pessoas que eles não têm de onde tirar mais o recurso, porque da onde eles tiravam o recurso, eles foram mandados embora, eles foram proibidos de trabalhar. E aí, nós vemos que nosso país está à beira de um colapso muito maior do que só a saúde. De que adianta fechar tudo para impedir que a saúde entre em colapso e todas as outras áreas entrem em colapso? A saúde não conseguirá dar conta, porque o ser humano, ele tem um lado físico, o lado mental e o lado espiritual, tá? O lado psicológico, que é o mental, e o lado físico. Sem o lado espiritual, eles entram em colapso, irmãos. Sem a espiritualidade, sem a presença de o alimento espiritual, o lado psicológico e o lado físico entrarão em colapso. E se nós enfraquecermos o nosso lado espiritual, consequentemente o nosso lado psicológico também ficará abalado. O nosso lado psicológico estando abalado, o nosso corpo reflete esse abalo. Então surgirão novas doenças, pessoas irão adoecer de forma muito pior. E como nós vemos nas reportagens, os hospitais já não têm mais vaga para atender a demanda na saúde. Agora imagine se além dessa doença, dessa Covid que está matando milhares de pessoas, as outras doenças começarem a se levantar novamente, irmãos. Como é que vamos lidar com isso? Então não adianta você fechar algumas coisas enquanto as outras precisam de atenção, irmãos. Nós precisamos achar soluções e não agravar a situação que nós estamos passando. Nós devemos lutar agora para que nós possamos receber o direito de combater de igual para igual. Famílias estão necessitando de alimentos, estão passando necessidades, e aí entra um novo colapso, irmãos. Todos os pais de famílias que estão passando necessidades, eles estão tentando trabalhar, estão tentando lutar para manter as suas famílias. Porém, se eles forem impedidos de trabalhar, de trazer o pão de cada dia para dentro das suas casas, qual o caminho que eles irão optar para entrar? Se eles não podem agir de forma legal, eles vão partir para o lado ilegal. Se eles não podem trabalhar honestamente, eles vão fazer isso de forma desonesta. Eles poderão partir para a vida do crime. E aí vão fazer o que, irmãos? Todos precisam ser alimentados. Todos têm obrigações com suas famílias de levar o pão de cada dia para dentro de suas casas. Porém, se nós impedimos eles de trabalhar, qual o caminho que eles vão escolher? Nós estamos entrando num caminho muito estreito e muito sensível. Nós estamos numa linha muito fina entre uma situação e a outra. E nós precisamos escolher o que fazer nesse momento. Escolha a segunda parte. Escolha sempre o lado bom da mensagem, porque primeiro Jeremias falou sobre
o lado ruim, porque maldito é o homem que confia em outro homem. Milhares de pessoas, milhares de servos e servas do Senhor acreditaram que o julgamento que teve alguns dias atrás iria permitir a reabertura das igrejas para realizações de cultos. Confiaram no homem e se decepcionaram, porque eles decretaram que manteriam as igrejas fechadas para realizações de culto, só poderiam ser abertas para realizações de orações individuais. Mas Jeremias, logo em seguida, ele fala que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Irmãos, Davi, quando lutou contra Golias, ele confiava somente e tão somente no Senhor. Ele foi contra tudo e contra todas as adversidades que existiam contra ele, porque naquela época todos viam Golias, sabia da experiência de luta que Golias tinha, além das suas armaduras, escudos e espadas, todas aquelas indumentárias que ele tinha para a guerra. E Davi me vai somente com uma laçadeira e 5 pedras na mão. Só que enquanto Golias vinha com todas aquelas indumentárias, todas aquelas armas e escudos, Davi foi somente em nome do Senhor. E o que aconteceu? Qual foi o resultado dessa luta? Quem prevaleceu? Aquele que confiava no seu braço de carne, ou aquele que colocou toda a sua confiança e a sua esperança no Senhor? Fica a dica, irmãos, para cada um de nós. Daniel, quando foi lançado da cova dos leões, ele confiou somente no Senhor. E o Senhor enviou anjos àquela cova e fechou a boca de todos os leões, para que nenhum deles tocasse em Daniel. E ele passou uma noite inteira em oração dentro da cova dos leões e saiu de dentro daquela cova no dia seguinte sem nenhum arranhão. Seus 3 amigos foram jogados na fornalha, e dentro da fornalha o Senhor estava com eles. O fogo não os consumiu, muito pelo contrário, eles nem sentiram as chamas. Irmãos, quando nós confiamos em Deus e depositamos a nossa confiança em Deus, pode vir o deserto que for, pode vir a luta que for, Deus irá livrar-nos de todo o mal. Lembre-se de quando Moisés tirou o povo do Egito e o faraó estava atrás dele perseguindo, e ele se deparou com o mar inteiro à sua frente e eles não tinham mais para onde ir. Ele chegou no limite que ele podia ir, pois o mar os impedia de atravessar. O que o Senhor fez? Eles confiaram em Deus, Moisés confiou em Deus, e Deus abriu o mar vermelho para que todo o povo de Israel passasse. Quando o povo de Israel passou, o faraó tentou segui-los. E o que aconteceu? Deus ordenou que o mar se fechasse novamente e todos eles se afogaram. Então não importa, irmão, qual o tamanho do seu inimigo, não importa qual o tamanho da sua luta, confia somente em Deus, entrega toda a sua esperança em Deus e veja as maravilhas que Deus irá fazer na sua vida. Veja tudo aquilo que Deus irá fazer de importante ser realizado na sua vida. Amém? Irmãos, essa foi a mensagem que Deus tocou no meu coração e é o que eu tenho para trazer para vocês. Confia no Senhor. Lembre-se do Salmos 37, versículo 5, em que o salmista Davi fala para nós: confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmão, esse o mais é tudo. O mais que possa acontecer na sua vida será Deus. Porém, sem fé é impossível de nós agradarmos ao Senhor. Então confia nele, tenha fé. Alimente a sua fé com coisas boas, com pensamentos positivos. Confia em Deus. O que você não pode fazer, Deus faz por você. Amém? Feche os seus olhos nesse momento.
pensa somente em Deus. Entrega totalmente os seus pensamentos ao Senhor nesse momento. Pai, a mensagem que o Senhor, meu Pai, colocou em meu coração eu transmiti no dia de hoje. Pai, eu peço nesse momento, Pai, visita a cada lar, meu Pai, a cada filho, meu Pai, que está hoje passando por alguma dificuldade, meu Pai, seja ela na saúde, seja ela financeira, meu Pai, seja ela no emocional. Pai, cura, meu Pai, a cada um deles neste momento, e que esta mensagem, meu Pai, seja um alerta para cada um deles, meu Pai, para que eles venham, meu Pai, a acordar para esta realidade do que está acontecendo. Nós precisamos levantar, meu Pai, e lutar para que nós possamos, meu Pai, conseguir vencer. Não podemos mais ficar de braços cruzados, não podemos mais esperar, meu Pai, que aconteça. Nós temos que levantar e agir. Este é o momento de agir, este é o momento de lutar. Por isso, meu Pai, envia os teus anjos, meu Pai, para cada casa, meu Pai, que encontra-se, meu Pai, alguém enfermo, alguém doente em cima de uma cama. Envia também aos hospitais, meu Pai, onde está cada dia passando, meu Pai, nas reportagens que os leitos de UTI estão, meu Pai, se esgotando. E cura, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que estão ali passando por aquela dificuldade, para que eles venham, meu Pai, receber alta e voltar para os seus lares, meu Pai, sem nenhuma sequela. Que o Senhor possa, meu Pai, cuidar de todos os doentes, meu Pai, que estão, meu Pai, nesse momento, impossibilitados, meu Pai, de buscar os recursos para suas casas, seja eles no campo físico, mental ou espiritual, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, responder às nossas orações. Pai, cuida, meu Pai, desta nação que está necessitando tanto de Te buscar, Pai. E que nós possamos, meu Pai, ser um canal, meu Pai, para chamar este povo para a luta, para chamar este povo para orar e Te buscar, meu Pai, para que assim, buscando e orando a Ti, Senhor, o Senhor possa ouvir as nossas orações e sarar a nossa terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que vocês fiquem na santa paz do Senhor. Deus esteja contigo em todos os momentos. Fica na paz, até o próximo. Deus abençoe.